Freud, considerado o pai da psicanálise, dizia que às vezes a gente tem um medo tão grande de algo que a gente esconde esse medo dentro da cabeça da gente. Ou seja, o cérebro tem coisas que nós nem conhecemos direito ou não acessamos. Para ajudar nos processos de educação e até mesmo para saber sobre alguns incômodos do ser humano, foi criada a análise projetiva. A psicopedagoga Maria Carolina Lolli explica melhor isso para a gente. Bem-vinda. Obrigada, Elaine. Isso é feito através de imagens, é isso? Isso. A análise projetiva, então, a gente é uma metodologia, né, científica com um embasamento teórico, claro, né, que a gente tenta resgatar aquilo que está, justamente como você disse, escondido dentro da cabecinha, tanto das crianças, né, tanto quanto dos adultos, dos nossos idosos também. A análise projetiva hoje, ela faz parte não só dos diagnósticos de psiquiatras ou de psicólogos, mas também ela faz parte da análise do psicopedagogo também, porque essas técnicas projetivas, elas nos ajudam em muito a elucidar alguns problemas que às vezes as crianças elas não contam, às vezes elas têm um desejo escondido e esse desejo prejudica no momento da aprendizagem, né? Então a análise projetiva ela serve para isso. Como você tinha perguntado, se ela é feita com imagem, né? Não só com imagem. A análise projetiva ela pode ser feita, então, mostrando imagem, né, para a criança, por meio de desenhos também. A análise do desenho de uma criança ou de um adulto pode ser considerada também uma análise projetiva, porque até a cor que a gente escolhe, até o uso da borracha, a posição da folha que eu escolho para fazer o desenho, já me serve de parâmetro para dar algum indício da personalidade ou alguma coisa relacionada ao medo, algum desejo escondido, alguma coisa que essa criança passa em casa, por exemplo. E também por meio de frases. Às vezes você começa a dizer uma frase e a criança ou o adulto, ele termina com aquilo que ele deseja no seu subconsciente. Então, a análise projetiva ela vem para projetar esses medos, as nossas fantasias, nossas angústias, etc. Nós temos algumas imagens que a Maria Carolina mandou para a gente. É a mesma cena com animais e com seres humanos, né? Isso. Então, esse é um teste projetivo. Esse teste ele é bem antigo, vocês podem perceber pelo traço, né, das imagens. Ele é um teste de 1949 ali, né? Ele foi desenvolvido para a gente verificar justamente quais são os vínculos que a criança, no caso, esses dois testes, eles são realizados com criança, que a criança, então, tem consigo mesma e com aquelas pessoas com quem elas convivem. Quando a gente mostra uma figura dessas, então, a figura dos animais, ela foi gerada, então, ela foi criada para se trabalhar com crianças até os 10 anos de idade, porque os cientistas da época, eles acreditavam que quanto mais lúdico, quanto mais a gente puxar para o lado do conto de fada, para o lado das fábulas, as crianças elas revelariam mais sobre o seu interior. E as figuras humanas, então, a gente trabalha com crianças mais velhas, acima dos 10 anos, e alguns profissionais trabalham até com adultos, com essas imagens, né? Então, esse teste ele é chamado de CAT. Esse CAT, então, é o teste da percepção infantil. Então, é aquilo que você vendo a imagem, você tenta projetar aquilo que aconteceu antes da cena, aquilo que está acontecendo na cena e aquilo que aconteceria depois da cena. E quem cria isso é o paciente, essa história. Isso. Daí o profissional, é claro que vai fazer algumas interpretações. Por exemplo, essas duas imagens, né? A gente, adulto, a gente tem uma capacidade mais limitada para imaginar, né? Mas a maioria das crianças, elas associam o leão ao pai, a figura paterna, né? E não sei se vocês conseguem reparar, no cantinho ali tem um ratinho, no canto do leão, né? Ali tem um ratinho em uma toca. Esse ratinho, a criança costuma se identificar com esse ratinho, então com esse personagem muito menor em relação ao leão, que é o símbolo do poder, da austeridade, né? E ali também a figura paterna, você vê a criança olhando para o pai que nem olha para ela. Então, as crianças elas costumam fazer relações com aquilo que acontece na vida delas, né? Com esse tipo de imagem, a gente acaba descobrindo muitas coisas importantes que às vezes prejudicam essa criança na convivência com as outras pessoas, até mesmo na questão da aprendizagem. Ali nessas duas cartas, né, seria
tentativa de luta, né, de Poder. competição, poder. Muitas crianças, elas identificam, principalmente no momento da separação dos pais, então, que um pai fica do lado de lá da corda, o outro, a mãe ou o pai, né, fica do lado da criança, e a criança costuma sempre ajudar a pessoa que ela enxerga mais frágil da história. Então, assim, são essas projeções, né, que nos ajudam a descobrir muita coisa do interior das crianças. E a partir dos relatos, então, das histórias contadas, é que se faz daí essa análise para chegar a um diagnóstico. Isso, nós perguntamos, né, a gente faz várias perguntas sobre essa história que a criança conta, pedimos para ela contar novamente a história para a gente ver se tem alguma relação alguma coisa que ela deixou escondida, que ela não quis falar, se ela conta da mesma maneira, né? E, inclusive, não só a questão da personalidade a gente consegue analisar com essas provas projetivas. Nós conseguimos ver também se a criança tem raciocínio linear, ou seja, se ela consegue te contar uma história com começo, meio e fim, se ele identifica todos os personagens que estão no desenho. Tem criança, por exemplo, que enxerga o leão ali como outro animal que não tem nada a ver com o leão, né? Então, é uma maneira da gente fazer uma análise cognitiva também. Então, não é só a questão psicológica, afetiva, social, que é vista nesses testes, né? Nós conseguimos enxergar outros parâmetros tão importantes quanto. E essas imagens são imagens científicas, que tipo, o profissional já recebe pronto ou compra isso? Sim, isso, a gente compra, né? Então, essas tábulas a gente compra, né? São testes padronizados, tanto que a gente não tem, você vê, a imagem ela é bem antiga mesmo, o traçado é antigo, foi escaneado ali, né? A gente não tem adaptado para a nossa realidade. Acontece que alguns países, então, por exemplo, nós temos a versão hindu desses testes, né? A versão hindu, a versão japonesa, então, alguns países, eles adaptam conforme a realidade da sua cultura. Para criar mais identidade Isso. mesmo. No Brasil, nós temos essas pranchas, que são adaptações argentinas, né, e são utilizadas aqui por profissionais da área da educação e também profissionais da área da saúde. Que tipo de problemas você já conseguiu detectar, por exemplo, usando esses testes com crianças? Assim? Então, a questão dos vínculos que a criança tem com a família, com os amigos, com o professor, geralmente eles só são demonstrados por meio dessas análises projetivas. Então, a questão do desenho, a questão das histórias que a criança conta, como uma história imaginária, sabe? Então, esses tipos, a gente consegue analisar muito bem essa questão dos vínculos. E tem alguns profissionais, quando, dependendo da sua clientela, do seu público, né, conseguem até identificar casos de abuso, tanto de violência quanto abuso sexual, por meio dessas provas projetivas. Às vezes a criança ela não tem liberdade para contar, mas quando você pede para ela contar uma história sobre aquele personagem, ela projeta a sua vida, né, na vida daquele personagem. Então, se a criança começa a contar uma história muito diferente daquilo ali, é uma forma de chamar a atenção do profissional: olha, eu preciso te contar algo. Então, daí, assim, a gente faz algumas perguntas, né, mais relacionadas, e tenta descobrir o que está acontecendo. Quando a gente percebe que tem alguma coisa muito errada envolvida aí sim a gente chama, né, contacta a nossa equipe multidisciplinar, são outros profissionais que têm também ferramentas específicas para nos ajudar a descobrir aí o que está acontecendo com essa criança, porque na maioria das vezes os pais eles não sabem o que está acontecendo, né? Então, por isso que a gente precisa aí de muitos outros profissionais, de conhecimentos de outras áreas, para a gente fechar um diagnóstico. Dá até para saber, por exemplo, se a criança está indo mal na escola nesse período por causa de uma discussão em casa? Sim, com certeza. A questão das brigas da família, porque a criança ela projeta esses temas, né, nesses desenhos em que ela observa. Tem outro teste projetivo que chama a história do Roberto, ou teste do faz de conta. A gente pede para a criança imaginar uma criança como igual a ela, com a mesma idade, que estuda na mesma escola, que tem os mesmos amigos. E nós pedimos para a criança responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. E fazemos várias perguntas. Estudos indicam que até a quinta pergunta, a criança responde relacionada, então, à história que nós pedimos, ao personagem que nós criamos. A partir da sexta pergunta, a criança estará respondendo sobre o que acontece, o cotidiano dela. Então, nós perguntamos: por que o Roberto, por exemplo, tem medo do seu pai? Então, a criança conta: porque ele chega em casa todo dia e me bate. Se você vai depois conversar com a família, né, e vai tirar isso a limpo, fazer, né? a Você percebe que às vezes tem traços de violência na família. Então, esses testes projetivos, eles são muito úteis nesse sentido. Com certeza. Muito obrigada por trazer mais a experiência para a gente. Imagine.